Olá, sou Carol Assunção, maquiadora profissional, especialista em noivas, e seja muito bem-vindo a essa série de vídeos onde eu vou te mostrar como se tornar uma maquiadora profissional de sucesso, valorizada na sua cidade, capaz de maquiar noivas com segurança e viver da maquiagem mesmo que você nunca tenha maquiado antes. Eu vou te ensinar o meu método que me fez sair de uma maquiadora comum para uma maquiadora profissional valorizada e desejada pelas clientes. Você vai entender como fazer uma maquiagem personalizada que é única para cada cliente e não mais ficar fazendo uma maquiagem tipo carimbo, repetindo as mesmas maquiagens em todo mundo. Você vai ser uma maquiadora desejada e ter uma agenda lotada de clientes. Eu sempre fui muito insegura, sempre tive muito medo das clientes não gostarem, de não acertar na maquiagem. Hoje em dia, depois da Carol, eu atendo infinitamente mais clientes. A Carol realmente me deu, todo o caminho que eu preciso seguir para fazer do meu sonho de ser uma maquiadora profissional e viver disso realidade. A Carol me ajudou 100% nisso, eu tô quase fechando o meu primeiro contrato de noiva. São mais de 10 anos como maquiadora profissional e eu realizei diversas maquiagens assim como essas. E por trás de cada uma delas existe um segredo, um método único de maquiar, onde eu tenho certeza que você aplicando essas técnicas de personalização da maquiagem, todas as suas clientes vão amar o resultado que você fizer. Com o método Maquiador Expert, você vai perder esse medo de achar que a sua cliente não vai gostar da maquiagem que você faz. Pelo contrário, a sua cliente vai amar o seu trabalho e, como consequência disso, vai te indicar muito. Talvez você esteja pensando que é muito difícil reproduzir essas maquiagens, mas calma, eu garanto que não. Até você que nunca maquiou antes, se seguir o passo a passo desse método, assim como diversas das minhas alunas, com certeza vai conseguir ter esses mesmos resultados. Já ouvi pessoas falando que só de balançar uma árvore vai cair uns 10 maquiadores. Porém, esses maquiadores são os que somente reproduzem as mesmas técnicas em todas as clientes. Esses maquiadores não são valorizados e pode ser que eles estejam fora do mercado rápido, porque eles ficam só vendo vídeo no YouTube e não buscam aprimorar os conhecimentos de verdade, porque existem segredos que não são revelados. Os grandes maquiadores guardam esses detalhes que são muito importantes para uma carreira de uma maquiadora e eu tô aqui para te contar tudo. Hoje as clientes estão em busca por maquiadores que saibam fazer a maquiagem personalizada, maquiagens únicas que de fato vão revelar a beleza e individualidade de cada uma. E se você está aqui participando da Maquiadora Expert, é porque você quer ser valorizada como maquiadora, você quer saber qual técnica aplicar, você quer ter mais clientes, quer viver da maquiagem e realizar todos os seus sonhos. Talvez você esteja aqui também porque você é iniciante e deseja viver dessa profissão. Eu vou te ensinar então a começar da forma correta. Você vai crescer muito mais rápido do que você imagina. É nítido a minha mudança. Até as minhas clientes falam pra mim: nossa, como você cresceu, como você evoluiu. Parece que eu evoluí de 2 a 3 anos na minha profissão. Foi um divisor de águas na minha carreira. E isso é nítido, todo mundo que me vê fala: parece que você evoluiu uns 2 anos na carreira. E é verdade. Se o seu sonho, por exemplo, é maquiar noivas e se sentir segura nessa produção e ter certeza que essa maquiagem não vai estourar no flash, que vai durar muito, que a maquiagem realmente vai ser do jeito que a noiva sonhou, você está no lugar certo e na hora certa. Então, não deixe essa oportunidade passar. Eu vou revelar os segredos que vão te tornar uma maquiadora profissional de sucesso, valorizada na sua cidade, capaz de maquiar noivas com segurança e viver da maquiagem mesmo que você nunca tenha maquiado antes. Mas antes de tudo, eu preciso te contar como que eu cheguei até aqui. Toda história tem um começo e a minha história na maquiagem começou quando eu era muito nova. A minha mãe e minha irmã foram as primeiras referências que eu tive de mulheres vaidosas que amavam maquiagem. E desde a minha adolescência eu comecei a me maquiar. Pegava produtos da minha mãe, da minha irmã e ali foi então meu primeiro contato com esse universo. Só que em 2009 uma coisa muito triste, muito difícil aconteceu comigo. Eu tinha só 19 anos, estava cursando a faculdade de Publicidade e Propaganda e minha mãe foi diagnosticada com um câncer muito sério na cabeça. E após um mês ela faleceu. Aquilo foi um choque para mim. Eu fiquei paralisada. Eu pensei, e agora o que vai ser de mim? E agora o que eu vou fazer da vida? Eu fiquei perdida, sem chão, sem rumo nenhum. Foi um momento muito difícil na minha vida. Mas eu continuei cursando a faculdade até o final. Mas lá no fundo estava um vazio, vazio da perto da minha mãe, vazio de algo para me preencher, para me deixar feliz. Que eu pudesse me sentir melhor, que eu encontrasse o meu lugar no mundo. Foi então que eu encontrei forças na maquiagem. Isso me deu ânimo e eu voltei a me maquiar.
Comecei a estudar mais a fundo, comecei a pesquisar e eu tava me sentindo bem com a maquiagem. E nesse tempo de faculdade eu comecei então a maquiar as minhas amigas para algumas festas. E todas as pessoas já comentavam e amavam essa maquiagem que eu fazia. E eu fazia com os produtos que eu tinha mesmo, com alguns produtos das minhas amigas, claro, também que eu precisava. E maquiar essas amigas me fazia muito bem. Então eu comecei a ver que eu era capaz de me sentir segura e ver também a transformação que eu promovia nelas através dessas maquiagens. E tudo isso me deixava muito feliz. Eu me formei, comecei a trabalhar na área de eventos, comunicação e publicidade e era bom demais ganhar meu dinheiro todo mês. Só que esse dinheiro não ia me possibilitar alcançar todos os sonhos que eu tinha. Então um dia uma amiga minha, Gisele, me disse assim: Carol, você maquia tão bem, por que você não ganha um dinheiro extra com isso? Ela então agendou comigo uma maquiagem e me pagou. E eu lembro que foi R$50. E nesse ponto começa mesmo a minha carreira profissional. Esse foi o meu start. Eu divulguei para as minhas amigas que eu estava atendendo no domicílio e tudo começou. Eu vim de baixo mesmo, sem dinheiro para comprar produto, mas só que eu tinha algo muito importante: força de vontade e fé de que tudo daria certo. Eu não tinha uma bancada cheia de produtos caros, chiques do momento, muito antes pelo contrário. Eu tinha só uma frasqueira pequena que minha mãe tinha deixado pra mim. E nessa frasqueira eu carreguei as minhas maquiagens e todo o amor que eu senti por ela. E esse foi então o meu começo. Com algum tempo de atendimento eu já comecei a fazer uns atendimentos personalizados. E como eu fui crescendo no mercado, me apaixonando cada vez mais pelo mundo da maquiagem, era muito bom poder proporcionar para cada cliente uma experiência fantástica com cada maquiagem que eu fazia. Eu fiz alguns cursos para aprofundar, agregar conhecimento e cada vez mais dar o melhor para as minhas clientes. Foi então que eu comecei a desenvolver esse método da maquiagem, que é a maquiagem personalizada. Eu entendi que cada pessoa, cada rosto, cada noiva, cada cliente eram únicas e cada um tem a sua individualidade. Foi então que em pouco tempo eu já tinha começado a realmente atender essas noivas de maneira mais personalizada ainda. Então fui me destacando no mercado através desse tipo de trabalho. Com 2 anos mais ou menos como maquiadora profissional, eu decidi sair do meu emprego fixo de publicidade e propaganda e me dedicar 100% à maquiagem. A melhor escolha da minha vida. Poder viver da maquiagem, uma profissão que eu amo. E eu passei a ganhar ainda muito mais como maquiadora do que trabalhando na agência de publicidade. E um diferencial muito grande nessa profissão foi que eu comecei a ter mais tempo, fazer o meu horário, ter mais tempo livre para fazer as coisas que eu tinha vontade. E eu percebi também que o mercado estava carente de maquiadores que estavam realmente interessados em fazer uma maquiagem personalizada, que sabiam divulgar o seu trabalho de forma correta, que sabiam atender direito. Eu vi que esses profissionais precisavam aprender esse método de personalização da maquiagem, porque se eles fizessem isso, eles teriam uma agenda muito mais cheia, ganhariam muito mais dinheiro, com certeza. Hoje já são mais de 350 noivas produzidas, mais de 1000 clientes produzidas e dezenas de alunas que aprenderam o meu método de personalização da maquiagem. Eu sou a prova viva de que aplicar esse método, junto com os pilares de uma maquiadora expert, transforma a carreira de qualquer maquiadora. Comecei então a colher vários frutos desse trabalho personalizado. Realizei diversos sonhos que eu tinha. Comprei meu primeiro apartamento, viajei para fora do país, conheci lugares incríveis que eu sonhava e o melhor, acompanhada da minha família. Com a maquiagem eu pude realizar diversos sonhos. Eu olho para tudo que eu vivi e penso, como valeu a pena persistir e lutar pelos meus objetivos. Mas agora eu quero saber de você. Quais são os sonhos que você ainda não realizou? Sabe esse papel e caneta que estão aí na sua mão? Anote agora todos esses sonhos. Coloque detalhes, pois com o resultado dessa semana tem uma grande possibilidade de você ter os seus sonhos virando realidade muito antes do que você imagina. E como eu te falei, a maquiagem me deu a oportunidade de realizar diversos desses sonhos que eu tinha. E eu sei que você tem sonho aí. Talvez ter uma casa própria, ter um estúdio de maquiagem, viajar o mundo, ser reconhecida, dar uma vida confortável para sua família, ter sucesso na sua carreira. E eu te falo, tudo isso é possível com a maquiagem. Quando eu me dediquei 100% a essa profissão, eu passei a ganhar muito mais do que eu ganhava na agência de publicidade e propaganda. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, quando eu atendo uma noiva em um único dia, eu cobro por essa produção da noiva R$ 1.550. E o comum é que uma noiva nunca tá sozinha. Ela sempre vai ter alguém com ela, uma convidada, uma amiga, a mãe.
sempre vai ter madrinha, onde cada maquiagem eu cobro hoje R$160. Então pensa comigo, em um único dia são mais de R$2.300. Isso é apenas um dia de trabalho. Mas eu quero te adiantar também que isso é resultado de muito trabalho e muita dedicação. E eu tô te mostrando isso pra você ver que a maquiagem pode te proporcionar muita coisa. Eu demorei a chegar nesse patamar que eu tô hoje, mas eu quero te mostrar como você pode chegar nesse ponto de forma mais rápido e cometendo muito menos erros. A maquiagem pode transformar os seus sonhos em realidade. E por que eu tô dividindo aqui isso com você? Eu tenho um propósito na minha vida, que é impactar, ajudar e mostrar para mulheres como você que é possível sim viver da maquiagem. Mostrar para mulheres como você que é possível sim ser bem-sucedida como maquiadora profissional, sendo valorizada na sua cidade, capaz de maquiar noivas com segurança e viver dessa profissão, mesmo que você nunca tenha maquiado antes. Durante essa semana você vai conhecer o método que transformou a minha carreira. Eu saí de uma maquiadora comum para uma maquiadora expert de sucesso, com estabilidade financeira e reconhecida no mercado. Para você que acha, por exemplo, que precisa de um estúdio, um ateliê enorme para você começar, eu te digo que não, te afirmo que não. Eu atendia em domicílio, ia na casa das clientes, até hoje eu vou. E só depois de um tempo eu montei meu ateliê, dentro de um cômodo, num apartamento residencial, que eu atendo algumas clientes e dou cursos. Só que muitas das minhas noivas eu atendo em hotel, atendo fora, em domicílio ou no local onde vai ser o casamento. Normal isso. Você pode começar sem nada disso, você precisa apenas aprender o método certo. E eu vou começar a te ensinar para você avançar na sua carreira. Fica aqui comigo, eu vou te mostrar o caminho, a rota para você ser uma maquiadora expert. Serão 3 aulas. Hoje, a próxima, na quarta-feira, e a terceira aula, que é a mais importante de todas, será na sexta-feira. Então fica comigo até o final, hein? Antes de você conhecer o método Maquiadora Expert, você precisa entender os erros que provavelmente você está cometendo e que estão te deixando mais longe de ser uma maquiadora profissional de sucesso. E isso pode estar te impedindo de ter o resultado que você deseja, que você sonha. Hoje eu vou te mostrar 3 erros que talvez você esteja cometendo. E por isso que você não é valorizada, não está onde você gostaria de estar e tem muita insegurança em entender clientes sociais e que está atender noivas. Você tem muito medo de atender noivas e desagradar essa noiva, desagradar qualquer cliente. O primeiro erro, então, que eu vou falar é a preparação de pele. Eu recebo perguntas diariamente sobre como não errar nunca na preparação de pele. Por isso que eu separei 2 pontos muito importantes dentro desse erro para você entender. Vem cá que eu vou te ensinar. O primeiro erro que eu vou te falar é a preparação de pele. Eu recebo perguntas diariamente sobre como nunca errar nessa preparação de pele. Por isso eu separei 2 pontos importantes dentro desse erro para você entender de vez e não errar mais. O primeiro ponto, então, é tom e subtom. Esse é um erro básico que várias maquiadoras cometem e que podem acabar com toda uma construção de carreira. Errar o tom de pele é considerado um erro muito grave, porque isso pode fazer com que as fotos, o registro do evento, que é o sonho dessa cliente, se torne um pesadelo. Então, o sonho se torna, na verdade, um pesadelo. E o que nós devemos como maquiadores é proporcionar uma experiência maravilhosa para a nossa cliente sobre o nosso serviço. Afinal, ela confiou a nós essa produção que é tão importante, tão sonhada e desejada por ela. Olha só esses 2 exemplos de erros de tom. Nós podemos perceber que errar o tom altera totalmente o registro das fotos. E hoje em dia, em qualquer evento, tem foto para tudo que é lado e mais com bastante flash. Nesses 2 casos, por exemplo, o maquiador errou o tom da base. Deixou o tom mais claro no rosto do que no restante do corpo. E é um erro fatal, ela vai ficar chateada com as fotos do evento. E para você não errar mais esse ponto importante da preparação de pele, você tem que entender a colorimetria da pele. Existem tons e subtons diferentes. Os mais comuns são cores frias, que podemos então chamar os tons frios de pele, e as cores quentes, que também chamamos dos tons quentes de pele. Observe só no círculo cromático. Esses tons quentes nos lembram verão, calor, sol.
Já os tons frios, eles vão lembrar o frio, a chuva, o inverno. Para ficar mais claro ainda essa questão de tom frio e tom quente na questão das peles, nós devemos sempre observar e comparar. Olhem só esses dois rostos aqui. Ambas peles negras, de tom e subtom diferentes, mas reparem a diferença entre elas. A primeira tem um tom de pele mais frio, puxado para tons azulados, acinzentados, que puxam mais para cores frias do círculo cromático. Reparem só. Essa outra tem um tom mais quente. Podemos então perceber um laranja na pele dela, os tons mais quentes, mais amarelados. Isso quer dizer então que puxa mais para o lado quente do círculo cromático. Agora vamos olhar outros dois exemplos. Temos uns exemplos de diferença para você perceber. A primeira tem a pele com tons mais quentes, mesmo exemplo, mesmos detalhes puxados para os tons quentes, que são parte do nosso círculo cromático. E a segunda, os tons mais frios, puxando mais para o rosado, para os tons que realmente são o lado frio desse círculo cromático. Viu como é que fica fácil perceber a diferença quando a gente faz essa comparação? A partir disso, você vai ter então segurança no momento de maquiar a sua cliente. Vai ter certeza que esse erro você não comete mais. E mais uma dica super importante sobre essa questão de tom e subtom de pele. O local certo para você testar a base que você vai utilizar tem realmente um motivo e um porquê. Você vai testar no maxilar e no colo da sua cliente. São dois lugares importantes para você testar porque você vai conseguir perceber a diferença real. Muitas clientes usam muito protetor solar no rosto e puxam para o pescoço, é comum isso. E o colo fica exposto à radiação solar. Isso quer dizer então que a pele do corpo, do colo, vai ficar com uma tonalidade diferente do rosto e do pescoço. Por isso que a gente tem que testar nesses dois lugares e fazer sempre uma comparação. Com isso você não vai errar mais, pode ter certeza. Agora vamos para o segundo ponto na preparação de pele, que também é um erro, o processo. Mas como assim processo, Carol? Em vários posts que eu faço ou qualquer conteúdo sobre peles, as perguntas mais clássicas são: como não craquelar a pele, como não deixar a maquiagem estourar no flash, como escolher o tipo de base certa para minha cliente, como fazer uma maquiagem durar mais tempo. Para preparar a pele, existe um processo básico. Desde quando eu comecei a maquiar 10 anos atrás, o processo é o mesmo. Não muda porque é um padrão, é o básico da maquiagem. Diversas maquiadoras erram nisso e por isso elas estão com a agenda vazia. Não fazem uma maquiagem que tem alta durabilidade e, como consequência, não vão receber indicação, porque as clientes não voltam. Esse é um ponto muito importante para a cliente, durabilidade. Vamos falar desse processo básico para a preparação de pele. O que nós temos que fazer? É um processo, então me segue aqui. Nós vamos limpar, tonificar, hidratar, passar um primer, camuflar, uniformizar o tom da base, usar um corretivo para iluminar, selar essa pele, fazer um contorno, tonalizar com um blush, iluminar com o iluminador e finalizar então essa pele. Esse é um processo, é assim que começa e termina a preparação completa de uma pele. Estamos realmente fechando o processo da preparação da pele. Vamos ver então aqui alguns casos e verificar onde dentro desse processo o maquiador pode ter errado. Vamos pensar junto comigo. Eu vou te dar um exemplo então de craquelar. O que é craquelar? Craquelar é quando a base abre, quando parece que ela ressecou na pele. Dentro desse processo de preparação de pele, o maquiador pode ter errado, por exemplo, aqui ó, no excesso de corretivo, no excesso de pó e um ponto mais importante na falta de hidratação da pele. A hidratação da pele é que de fato vai mandar e vai mudar a direção, o rumo de como que essa preparação de pele vai realmente se vai desenvolver, como que ao longo da festa essa pele vai ficar, se ela vai craquelar ou não vai craquelar. Outro erro clássico é o efeito panda invertido. Observem só essa imagem. É quando o corretivo fica claro demais. Reparem só esse erro. Nesses casos, então, o maquiador errou, por exemplo, o tom do corretivo ou pode ter deixado excesso
de pó translúcido acumulado. Não somente o corretivo claro, como também o pó, o excesso desse pó translúcido, os dois eles vão fazer com que ocorra esse efeito de panda invertido quando o flash estoura. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você pular qualquer um desses passos que fazem parte da preparação de pele, do processo da preparação de pele, você vai cometer algum desses tipos de erro. E temos vários outros erros que são erros de preparação de pele. A cliente não vai ficar feliz, ela não vai te indicar, ela não vai voltar e vai ser cumulativo. Você precisa ficar livre desse erro para que você seja sim uma maquiadora reconhecida de sucesso e que tem valor na sua cidade. Segundo erro, você não vê a sua cliente como alguém única e faz maquiagens iguais em quase todas elas. Eu preciso confessar que antes de começar a trabalhar com personalização da maquiagem, eu fazia muito isso. Tinha uma maquiagem que era um padrão, mesmo contorno, mesmo marrom, mesmo preto, eu só trocava o pigmento ou algum brilho, algum detalhe assim. Porém, eu vi a necessidade de ir muito além desse padrão. E então, eu comecei a entender a necessidade e os desejos das minhas clientes e noivas. E eu posso dizer uma coisa, essa mudança na minha carreira transformou a minha visão como maquiadora e fez bombar os meus atendimentos. Eu vou te mostrar aqui o rosto de uma modelo. O contorno do rosto dela não pode ser igual ao de outra modelo que tem o mesmo formato de rosto. Porque tem alguns aspectos que a gente tem que analisar antes de decidir qual que é o tipo de contorno que você vai fazer. Se você repetir o mesmo contorno sem analisar isso aqui que eu vou falar, ó, simetria e proporção, se você fizer sem analisar esse ponto aqui que é muito importante, você vai deixar realmente o contorno da sua cliente muito diferente. Se você fizer isso, você vai deixar a sua cliente parecendo outra pessoa. E muito diferente do que é passado para vocês, muito diferente do que é falado, do que é ensinado, sobre muito contorno, muita iluminação, muitos exageros. As clientes de atendimento social, elas gostam de maquiagens mais básicas, elas gostam de ser elas mesmas. Elas não querem ser totalmente transformadas. Quando a cliente gosta desse tipo de maquiagem que transforma muito, ela te fala, ela com certeza te dá indícios de que ela quer, de que ela gosta de uma maquiagem que vai ser realmente, que vai mudar o jeito dela, vai mudar o rosto dela, vai afinar tudo, vai mudar totalmente o visual dela. Mas no geral, as clientes de atendimento social gostam de maquiagens mais básicas. Então, por isso, se você repetir o mesmo contorno sem analisar a simetria e proporção desse rosto, você vai deixar essa cliente parecendo uma outra pessoa. E o resultado disso é uma insatisfação dela e uma maquiagem sem harmonia. Os dois formatos desses rostos aqui que eu tô te mostrando são um quadrado. Se você aplicar a mesma técnica de sombra e luz que você vê na internet, com essas fórmulas prontas, por exemplo, o contorno vai ficar sem harmonia. Você, por exemplo, vai contornar aqui, ó, lateral da testa e lateral de maxilar. E vai deixar aqui o centro da testa e queixo muito iluminados. Você vai deixar uma com uma testa muito menor e uma outra com uma testa que poderia diminuir, vai ficar uma testa pontuda, trazendo então desarmonia para esse rosto. Afinal, nem todo rosto quadrado tem a mesma proporção e simetria. Agora que você entendeu que cometer esses erros te deixa ainda mais longe do seu objetivo, você entendeu que isso vai fazer com que você fique mais distante ainda de ser uma maquiadora valorizada e reconhecida. A sua maquiagem pode estar sendo um carimbo e você não está vendo além das fórmulas prontas que estão aí na internet. O mercado hoje pede pra gente ir além. Por isso, precisamos ler e interpretar cada cliente como uma pessoa única, tem necessidades diferentes, independente da necessidade, do formato de rosto, independente dessas maquiagens iguais que a gente vê por aí. Só que a partir de hoje você vai acertar, você vai estar mais perto de realizar o seu sonho como maquiadora profissional. O terceiro erro é o erro do esfumado. Olha esses dois tipos de esfumado aqui. Você consegue perceber que um está muito bem feito, com degradê bonito, as cores se fundem uma na outra. E o outro não, está totalmente marcado. Não tem nenhum esfumado ali.
Quantas e quantas pessoas me pedem ajuda, socorro para aprender a esfumar. Elas querem aprender a fazer esfumado lindo, preto, com fundo quente, que é o mais bonito na opinião geral das clientes. Existe uma técnica que eu batizei como matemática, prestem bem atenção, do esfumado. Então, é matemática do esfumado. Faz muito mais sentido pensar no esfumado como uma matemática, um método. Esse método consiste em anatomia ocular, tamanho correto do pincel, movimento correto para cada técnica e as cores que harmonizam esse esfumado. Você está pegando, por exemplo, um preto e esfumando direto com laranja e usando um único pincel do mesmo tamanho para as duas sombras. Seu erro pode estar aí, nas cores usadas e no tamanho desse pincel. O preto é uma cor pura que gera altíssimo contraste. E se ele for misturado com qualquer outra cor de valor tonal muito alto, que quer dizer que é uma cor que tem luminosidade, uma cor mais clara, como laranja, a gente não vai conseguir um degradê muito bom. A gente vai ter um tom mais acinzentado. O preto, quando a gente mistura com outras cores, isso é bem comum de acontecer, acinzentar. Mas então eu vou te mostrar a fórmula do esfumado preto. Você vai fazer esse esfumado preto e você não pensa no tamanho do pincel em relação ao tamanho do olho dessa cliente. E você também não pensa nas cores certas. E para algumas transições, a gente tem que escolher pincéis menores para dar um acabamento perfeito. Esse olho tem que ser construído assim. Eu vou te mostrar aqui na prática para você entender como funciona essa matemática do esfumado. Então, para você fazer uma construção de uma maquiagem, para você entender a matemática dessa maquiagem, você tem que entender de uma coisa que é muito importante, que é a anatomia ocular. Então, aqui a gente vê um exemplo, por exemplo, como se a gente fosse maquiar realmente uma cliente. Então, nós temos aqui um olhinho fechado, e esse olho fechado a gente tem que entender que a gente precisa separar ele em 3 partes. Essas 3 partes são a primeira, a segunda e a terceira. Entendendo essas 3 partes, vai ficar muito mais fácil de você começar a construção de qualquer maquiagem. Então, eu vou entender primeiro essas 3 partes, que são partes verticais, e eu vou entender também o olho na horizontal. Por que eu tenho que entender esse olho na horizontal? Porque a gente tem que entender que o olho fechado, ele tem uma anatomia, ele tem uma visão. Os olhos abertos é que eles revelam quais são as características de cada olho de cada cliente. Então, vocês vêm com muitas dúvidas acerca de formato de olho X, formato de olho Y, pálpebra caída, a pálpebra mais funda, a profundidade do côncavo. Então, esses são tipos de perguntas, de dúvidas que você tem, que realmente tem que ser solucionados. Você tem que acabar com esse erro de uma vez por todas, para você entender, para você conseguir construir uma maquiagem e de fato aprender a matemática do esfumado. Então, essa matemática do esfumado, ela vai acontecer a partir do entendimento das 3 partes do olho e do corte ao meio da linha horizontal desse olho. A partir disso é que a gente consegue entender mais algumas coisas importantes. No olho preto, por exemplo, quando o olho está aberto, a gente tem que entender que tem um espaço de pálpebra. Nesse espaço de pálpebra, eu vou precisar de algum espaço para construir esse esfumado. Então, o olho preto é um olho full, ele é todo preto, ele está esfumado na parte de fora. Então, quer dizer que a sombra preta, ela vai chegar ao côncavo e pode ir um pouquinho além desse côncavo. Então, olha para vocês verem, nas 3 partes a gente vem com a sombra preta um pouco mais baixa na terceira parte, que é a parte externa. A gente sobe um pouco com essa sombra aqui ao meio, que é a formulação do côncavo, onde fica aqui a marcação da profundidade do nosso olho. E a gente vai descer com essa sombra para cá, porque essa parte interna, de olhos fechados, a gente consegue trabalhar um pouco mais essa sombra. Por exemplo, se uma pálpebra for muito grande, então eu vou conseguir trabalhar muito bem essa sombra. Mas, por exemplo, se for uma pálpebra pequenininha, eu tenho que pensar e respeitar essa linha aqui horizontal do olho,
que é quando a cliente abre o olho, é que eu vou ver até onde que eu posso subir ou não com essa sombra. Aí é que tá o grande segredo do olho preto. Olho preto dá pra fazer em qualquer olho, só que você precisa respeitar essa linha horizontal quando o olho tá aberto, para você não levar demais a sombra muito pra cima, e você também tem que respeitar essa questão das 3 partes do olho. Então, se a gente for levar pro lado de cá, então a primeira parte tá aqui, é uma parte que desce com a sombra, é uma parte mais baixa. A segunda parte é uma parte do meio, que eu posso subir um pouquinho mais com essa sombra, e a terceira parte eu não vou deixar ela tão alta. Por quê? Quando eu quero fazer um degradê perfeito, eu preciso entender que eu tenho que respeitar o espaço das outras sombras que vão formar esse esfumado. Então, para fazer um preto, eu vou precisar de uma sombra preta. Eu vou precisar da segunda sombra, que eu costumo dizer que é um marrom intermediário. Eu vou precisar também de uma terceira sombra, que no caso desse que nós estamos conversando, é um tom de laranja. Então, eu vou precisar dessas 3 sombras. Lembrando que um erro é pegar um preto e já querer misturar direto com laranja, sem pensar que tem uma sombra intermediária. Por quê? Eu preciso passar do preto e fazer um degradê até chegar no tom do laranja. Só que o tom da sombra que você vai escolher vai fazer muita diferença. O preto, ele vai esfumar bem se ele tiver um marrom bem escuro no meio, e o laranja combinando, então, com o tom também desse marrom. Dessa maneira, você consegue sim fazer um esfumado perfeito. Agora, vamos pensar também na questão do tamanho dos pincéis. O tamanho do pincel vai mandar também no momento de você dar um acabamento nesse esfumado. Vem aqui que eu vou te mostrar alguns tamanhos de pincéis. E só para vocês entenderem mesmo essa relação do tamanho do pincel com a qualidade, com o acabamento do esfumado, prestem bem atenção. Eu tenho aqui esses pincéis de esfumar. Então, eu tenho desde um pequeno até um muito grande. Muitas pessoas acham que quanto maior for o pincel de esfumar, mais bonito vai ficar o acabamento desse esfumado. Mas isso é um erro. Você tem que pensar que se eu tenho um pequeno espaço para aplicar aquela sombra e fazer um degradê, então eu tenho que optar por pincéis menores. Os pincéis grandes, eles são pincéis que vão dar mais acabamento, que vão dar um polimento mais geral. Mas quando eu quero pensar realmente em transições perfeitas, que vão, por exemplo, de um preto a um laranja, eu tenho que realmente lembrar que é muito importante eu utilizar pincéis pequenos que vão respeitar o tamanho da pálpebra da nossa cliente que a gente vai trabalhar. Se eu aprender a respeitar esse tamanho de pálpebra em relação ao pincel que eu utilizo, com certeza o acabamento desse esfumado vai ficar muito bonito. E não somente isso, nós temos também outros detalhes, como por exemplo, você já pega e esfuma do jeito errado. Já começa esfumando fazendo movimentos circulares. E não é movimentos circulares que vai dar realmente o acabamento perfeito para o seu esfumado. Viram? A matemática do esfumado muda o jogo do resultado final da sua maquiagem. Tudo passa a ter mais sentido e vai se encaixar bem, com certeza. E eu não consigo falar tudo em uma única aula. Hoje você entendeu os erros que diversos maquiadores estão cometendo e talvez você também esteja cometendo. E na nossa próxima aula eu vou te mostrar os 4 pilares que você precisa desenvolver. Esses pilares vão te levar a ser uma maquiadora reconhecida, valorizada na sua cidade e que tem segurança para maquiar noivas. Eu vou revelar todos os meus segredos para você, que com certeza, através disso, você vai começar a dar o início na sua transformação. A transformação para ser uma maquiadora expert, reconhecida e valorizada. Mas aqui vai uma dica poderosíssima. Coloque em prática tudo o que você aprendeu até aqui. E só o fato de você dar esse passo para você crescer como maquiadora faz com que você já esteja à frente do mercado. Hoje você entendeu que o mercado de maquiagem profissional é uma oportunidade de você ganhar mais dinheiro, viver da maquiagem e vai sim poder realizar todos os seus sonhos. Para isso, você precisa aprender o jeito certo de maquiar, usando o método certo. E com isso, você sempre vai ter clientes na sua agenda. E agora, eu preciso te pedir mais uma coisa. A primeira delas é clicar nesse botão aqui embaixo para entrar na nossa comunidade do Facebook da Semana Maquiadora Expert. Essa comunidade é exclusiva para quem está participando. Lá eu vou te mandar atividades e todos os desafios para te ajudar a aprofundar ainda mais como maquiadora profissional.
clica nesse botão aqui embaixo e entra nessa comunidade. Ela é muito importante para você aprimorar o que você viu hoje. A segunda coisa que eu quero te pedir é um desafio. Eu te desafio a compartilhar essa aula de hoje com pelo menos 5 amigas. 5 amigas, não é possível, 5 amigas. Convida alguém para você realmente enviar e essa pessoa vai receber esse conteúdo. E você está ajudando uma outra pessoa a também viver da maquiagem. Enxergar na maquiagem um novo universo. Você vai ter essa oportunidade de ajudar outra pessoa. Você topa esse desafio? Eu vou ficar muito feliz se você participar. Agora tira um print, posta lá no seu stories, lá no Instagram. Os seus seguidores e suas clientes vão ver que você está aprimorando seus conhecimentos. Eles vão ver que você quer crescer, quer entender mais sobre maquiagem. Isso é muito importante para a sua carreira. E eu vou repostar alguma dessas pessoas que me repostarem no Stories. O meu Instagram é @carol_makeupbh. Te espero então lá na comunidade e na próxima aula. Um beijo e a gente se vê.